Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Tem coisas que a gente só entende depois que já é tarde demais. Agora, toda vez que vejo um carro de aplicativo parado na rua à noite, lembro do que me aconteceu. Por isso, vou contar essa história antes de vender meu carro e mudar de profissão para sempre. Trabalho como motorista há 5 anos. O turno da madrugada sempre foi meu favorito. Menos trânsito, tarifa mais alta e a cidade fica diferente depois da meia-noite. Era início de novembro, época em que a cidade ainda guarda calor do dia, mas à noite solta uma névoa que deixa tudo com cara de filme de terror. Naquela madrugada específica, o aplicativo me avisou que a tarifa estava dobrada na região do Passeio da Reforma. Os bares chiques tinham acabado de fechar e eu fui para lá esperando pegar clientes que pagam bem. Foi quando apareceu a solicitação. Saída do Hotel Imperial. Destino San Gabriel. O valor dava para encher o tanque e seria só estrada livre. Aceitei na hora e dirigi até a entrada do hotel. O segurança abriu a porta e viu o casal descendo. Ele usava smoking preto impecável. Ela estava num vestido prateado que brilhava sob as luzes da marquise. Os dois tinham pele muito clara, quase luminosa. O que mais me chamou a atenção foi o perfume deles. Flores, mas não frescas, e sim aquele cheiro pesado de coroas de velório. Achei estranho, mas meu trabalho não é julgar cliente. Desci, destravei as portas traseiras e peguei meu celular para tirar uma foto rápida da placa do hotel. Sempre faço isso para comprovar onde peguei a corrida, caso dê problema depois. Eles subiram em silêncio total, cada um do seu lado. Quando as portas bateram juntas, senti uma sensação estranha no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Saí em direção a Insurgentes e logo percebi que algo estava diferente. Durante toda a viagem, eles ficaram se encarando sem piscar nenhuma vez. Tentei puxar conversa sobre o tempo, mas não responderam. Pensei que estavam brigados e fiquei aliviado por não me meter em drama de casal. Mas aquela quietude era perfeita demais. O rádio só pegava chiado até eu achar uma estação com bolero antigo. A música falava de promessas que nem a morte quebra, o que me deu arrepios. Já tinha saído da parte iluminada da cidade e estava subindo pela estrada velha para Jusco. A neblina grudava no para-brisa como fantasma. O GPS mostrava 15 minutos até o destino e tudo parecia normal, exceto por um detalhe. A respiração dos passageiros nunca embaçava os vidros internos. Ajeitei o retrovisor para observar melhor. Nem vapor, nem movimento no peito deles. O cheiro de flores ficou mais intenso quando passamos pela curva da ferradura, agora misturado com cera derretida, igual igreja depois da missa. Como era 1º de novembro, imaginei que fossem para algum velório particular. Mas havia algo perturbador no jeito que a mulher segurava a bolsa. Os dedos estavam sujos com terra preta. Sem querer, levantei os olhos e descobri que eles não se olhavam mais. Agora os dois me encaravam pela nuca. O aplicativo anunciou: vire à direita em 200 metros. Não vi saída nenhuma, apenas uma trilha de pedra que entrava na escuridão. Virei devagar, os freios fazendo barulho estranho. O caminho era estreito, cercado de árvores que pareciam se fechar sobre nós. Galhos secos estalavam sob os pneus. De repente, o GPS travou e o pontinho azul parou de se mover. No mapa, o carro aparecia num espaço completamente em branco. A trilha se abriu numa clareira e meu farol iluminou algo que me gelou. Fileiras desorganizadas de cruzes de madeira sem nome, cravadas na terra. Velas apagadas espalhadas pelo chão. Era um cemitério improvisado, provavelmente clandestino. Parei o carro imediatamente. Chegamos, anunciei sem me virar. Silêncio absoluto.
Contei 3 batidas do coração antes de ouvir as travas das portas se soltarem. Quis me virar para ser educado, mas algo me impediu. Senti o banco traseiro ficando mais leve. As 2 portas se fecharam simultaneamente de novo. Quando finalmente consegui olhar para trás, os bancos estavam vazios. Nos encostos, 2 buquês de flores murchas e cera grudada no estofado, como se tivesse pingado por horas. O mais assustador foi o cinto do lado esquerdo. Continuava afivelado, tenso, segurando nada. Lembranças da infância me atacaram. Velórios, parentes mortos, rezas. Um frio subiu dos meus pés. Saí do carro e caminhei até as cruzes, seguindo pétalas que brilhavam estranho no escuro. A primeira cruz que toquei estava com madeira fresca, recém-cravada. Roberto Morales, 1988, 2021. A seguinte, Carmen Silva, 1990, 2021. Eram da idade dos meus passageiros, mas 3 cruzes tinham a mesma data de morte. 2 cruzes brancas se destacavam no fundo. Voltei correndo para o carro. O fedor de cera queimada era sufocante. As flores tinham virado pó e o estofado sugava a cor, criando manchas pretas. Saí dali dirigindo pela memória das curvas até o sinal do GPS voltar. O aplicativo religou com um tom alegre, como se despertasse de um cochilo. O histórico estava limpo. Nenhuma viagem desde o Hotel Imperial. Nem nome, nem valor. Apenas um vazio. Cheguei em casa no amanhecer e lavei os bancos com água sanitária, mas o cheiro persistia. O cinto travado não abria de jeito nenhum. Levei a uma oficina e o mecânico arrancou a fivela com chave de fenda. "Por que tem terra de cemitério aqui dentro?" perguntou. Saí sem responder. 2 noites depois, o aplicativo me designou a mesma viagem. Hotel Imperial para San Gabriel. Cancelei, mas reapareceu. Deletei o aplicativo, mas o ícone voltou após reiniciar o celular. As presenças procuravam motorista. Voltei ao hotel de dia para investigar. O porteiro disse que não houve festa alguma, salões fechados pela pandemia. Mostrei a foto que tinha tirado na chegada. Ele empalideceu ao reconhecer o casal em recortes amarelados de jornal. Jovens desaparecidos após incêndio em festa clandestina, exatamente 1 ano antes, no caminho para Jusco. Os nomes coincidiam com as cruzes. Renunciei ao turno noturno. Todo amanhecer encontro o carro impregnado do mesmo odor. O cinto novo trava às 23h38, exatamente quando eu costumava aceitar corridas. Sei que um dia, se eu estiver dirigindo nesse horário, as portas traseiras vão se abrir sozinhas e o ciclo vai recomeçar. Por isso estou vendendo tudo e mudando de vida. Se você dirige à noite e encontrar um casal perfeito demais, sem respiração nem imperfeições, saiba que pode ser sua vez de levá-los ao lugar onde fizeram a última festa. A cera gruda mais que sangue. Os mortos não descansam sempre. E às vezes o silêncio tem o mesmo som de 2 portas se fechando quando seu carro comum se transforma no veículo que os levará para casa pela última vez. Algumas coisas mudam nossa vida para sempre, mesmo quando não queremos acreditar nelas. Hoje, quando vejo qualquer carro de aplicativo parado na chuva, sinto um frio no estômago que me lembra por que parei de dirigir. Esta é a história do que me aconteceu e por que nunca mais vou aceitar uma corrida à noite. Meu nome é Diego, tenho 45 anos e trabalhei como motorista de aplicativo em Guadalajara por 5 anos. Sempre preferi o turno da madrugada porque a cidade se transforma completamente quando o movimento para. Os semáforos piscam sozinhos como fantasmas eletrônicos e a Avenida Lázaro Cárdenas vira um rio escuro que ninguém vigia. O cansaço se compensa com tarifas mais altas e, como a maioria dos passageiros fica quieta, sobra tempo para pensar.
Nunca imaginei que uma corrida específica grudaria na minha memória como cicatriz que não sara. Na madrugada de 18 de outubro de 2023, uma chuva fraca caía sobre a cidade. Eram 2h14 quando recebi a solicitação no aplicativo. Saída na calçada Independência, em frente ao prédio da antiga estação ferroviária. Destino marcado como Mirante do Tepame, um ponto sem endereço oficial na serra próxima ao desfiladeiro de Buenã. O sistema oferecia tarifa extra porque poucos motoristas aceitam regiões tão afastadas. Com as contas do aluguel apertando, toquei em aceitar. A rua estava deserta, exceto por uma figura solitária parada sob a garoa. Uma mulher com guarda-chuva fechado e vestido branco comprido, colado ao corpo molhado. Segurava um buquê de flores murchas com as mãos entrelaçadas no colo. Quando abri a porta traseira, ela subiu com movimentos lentos, quase flutuando, sem fazer barulho. O fechamento da porta soou como suspiro. Imediatamente, um aroma intenso de incenso tomou conta do carro. Mistura de copal com gengibre queimado que fez meus olhos lacrimejarem. O mapa sugeria atravessar Oblatos e seguir pela rodovia em direção a Saltilho até encontrar um desvio de terra batida. Mostrei a rota e ela acenou concordando. Mesmo com pouca iluminação do painel, notei que sua pele era porosa, quase translúcida como mármore úmido. Os pés descalços apoiados no chão estavam escuros de terra molhada. A rodovia se estendia vazia à nossa frente. A garoa transformava os faróis em túneis prateados que cortavam a escuridão. O motor funcionava normalmente, mas o silêncio entre nós crescia como bolha de tensão. Tentei quebrar o clima. Vai para alguma cerimônia? Ela não respondeu nem se mexeu, mantendo apenas aquela fragrância pesada misturada ao som da chuva no para-brisa. Na tela do celular, o ícone do carro avançava por uma linha que se estreitava progressivamente. Chegamos ao desvio indicado, uma trilha de pedras ladeada por vegetação fechada. Os amortecedores protestaram contra os buracos e saliências. A névoa começou a subir do vale, densa como algodão úmido envolvendo o carro. De repente, o GPS perdeu sinal e a tela congelou. Continuei guiado apenas pelos faróis e pela intuição de sempre subir. O asfalto deu lugar a um terreno aberto coberto de lama vermelha. A chuva cessou abruptamente. À frente, consegui distinguir vagamente a estrutura enferrujada do mirante e uma cruz de pedra antiga tombada lateralmente. Desliguei o motor e o silêncio se tornou absoluto. Foi então que ela falou pela primeira vez. "Aguarde aqui. Não se vire para trás." A voz era um sussurro áspero, como folhas secas queimando. Estendeu uma nota dobrada na minha direção. Quando nossos olhares se cruzaram, vi que seus olhos eram apenas cavidades leitosas, sem pupilas ou íris, cobertos por uma película opalescente. Acenei concordando, com a saliva entalada na garganta. Ela desceu e caminhou em direção à estrutura do mirante. A cada passo, parecia que o solo absorvia a umidade do vestido dela. A névoa foi engolindo sua silhueta até que desapareceu completamente. 10 minutos se arrastaram. 15 minutos. O silêncio era tão intenso que machucava os ouvidos. Comecei a me perguntar sobre a tarifa, se deveria buzinar. Mas a curiosidade, essa força inconveniente que nos move nos momentos errados, me dominou. Virei-me para o banco traseiro. Estava impecável e seco, como se ninguém tivesse se sentado ali. Apenas uma linha sutil de barro no carpete que parecia se dissolver enquanto observava. A nota que ela havia me entregue não estava mais em minhas mãos. A porta permanecia fechada. Olhei para frente novamente. A névoa formava uma parede impenetrável. Acendi as luzes altas, mas não revelaram nada além de bruma girando lentamente como fumaça espessa. Uma sensação de vazio se instalou no meu estômago. Tentei dar partida no motor. Ele relutou por algumas tentativas, com a bateria emitindo gemidos fracos. Ao manobrar o veículo, ouvi algo se quebrando sob as rodas. Flores escuras esmagadas pelo pneu.
Um trovão distante ecoou pelas montanhas, enquanto o aroma de incenso se intensificava. A viagem de volta passou como um borrão sem detalhes. Só recuperei a consciência plena quando passei pela cabine de pedágio de Oblatos e o painel voltou a receber sinal. Uma notificação apareceu na tela. Viagem concluída. Nenhum passageiro registrado no sistema. Falha técnica, obviamente. Parei em um posto bem iluminado para verificar o carro. O carpete estava limpo, exceto por uma marca quase imperceptível de terra escura. Acessei a gravação da câmera do painel para entender o que havia acontecido. Avancei até o momento da coleta. A imagem mostrava a porta traseira se abrindo sozinha, permanecendo assim por alguns segundos antes de se fechar. O banco aparecia vazio durante toda a gravação. Minha voz ecoava perguntando sobre cerimônias para o ar vazio. A explicação óbvia era defeito no equipamento, mas algo no meu íntimo rejeitava essa lógica. Cheguei em casa às 4h44 da manhã. O perfume persistia mais forte que antes. Usei todo o aromatizador que tinha, mas nada conseguia mascarar aquele odor. Dormi apenas 3 horas antes do despertador me arrancar da sonolência. Ao descer para verificar o carro, encontrei um cheiro novo. Terra molhada misturada com algo pútrido. No banco traseiro, havia uma nota de 20 pesos enrolada como pequena oferenda. Desenrolei o papel e descobri um desenho feito com tinta escura. Uma cruz no topo de um morro. E abaixo dela, 2 círculos vazios, representando olhos sem pupilas. As noites seguintes se tornaram estranhas. O aplicativo rejeitava minhas tentativas de folga, direcionando apenas corridas para destinos isolados na periferia. Um cliente embriagado me perguntou sobre a noiva de branco que via no banco ao lado. Uma senhora comentou que o carro cheirava a velório antigo. A cada ocorrência, aquela fragrância retornava. Mantinha as janelas abertas constantemente, mas ela sempre ressurgia. Contratei uma empresa de limpeza especializada. O técnico removeu todos os assentos e encontrou, sob o carpete, terra avermelhada misturada a uma raiz diminuta que se contraía ao ser tocada. Descartou todo o material e aplicou produtos químicos. Naquela noite, o ar permaneceu puro por alguns segundos antes do aroma familiar retornar. Decidi pesquisar a história do local. Segundo registros antigos, o Tepame era um sítio cerimonial pré-hispânico, onde mulheres que morriam durante o parto eram levadas para auxiliar a passagem das almas infantis. Uma lenda local mencionava a Dama Branca dos Pés Enlameados, uma parteira que sucumbiu à febre puerperal, mas continuou aparecendo para guiar espíritos perdidos. Outras versões falavam de uma noiva que foi assassinada no desfiladeiro durante uma cerimônia de casamento frustrada. 10 dias após aquela primeira experiência, a plataforma me designou outro serviço. Origem na Avenida Circunvalação. Destino sem endereço específico. As coordenadas apontavam para a base do Cerro Tepame, não para o mirante. A tarifa estava triplicada. Mesmo com todos os sinais de alerta, a pressão financeira me fez aceitar. Encontrei a figura no local combinado sob uma chuva mais intensa. Mesmo capuz, mesmo vestido, mas agora carregava flores brancas frescas. Entrou sem me olhar diretamente. Durante o trajeto, o rádio se ativou espontaneamente, transmitindo um coro gregoriano com vozes femininas, entoando frases em latim sobre luz perpétua. O para-brisa embaçou rapidamente, enquanto um odor metálico, semelhante a sangue oxidado, se misturava ao incenso. O aplicativo traçou uma rota completamente diferente, levando-nos por um caminho de terra que eu jamais havia visto nos 5 anos dirigindo pela região. O carro avançava sem dificuldade, mesmo com o solo encharcado transformado em lama profunda. Pelo retrovisor, observei-a apertar as flores contra o peito. Gotas de lama escorriam de seus pés.
formando pequenos riachos que se evaporavam antes de tocar o carpete. Sem aviso, a trilha terminou em uma clareira onde se erguia uma capela em ruínas, construída com pedra vulcânica escura. Não possuía porta, apenas uma abertura que dava para o vazio do desfiladeiro. Parei o veículo. O motor tossiu algumas vezes antes de silenciar completamente. As luzes internas se apagaram sozinhas. Do lado externo, a neblina se dissipou como cortina sendo levantada, revelando o abismo iluminado por relâmpagos intermitentes. Ela falou novamente, agora com voz clara que ecoava, como se viesse de um túnel subterrâneo. Não me siga. Desceu e caminhou em direção à capela destruída. Cometi o erro de observar seus movimentos. Os pés descalços, enlameados até os tornozelos, deixavam pegadas que desapareciam momentos depois. Quando ela atravessou a entrada da capela, o interior se iluminou com chamas pálidas e tremulantes. Entre as labaredas, distingui silhuetas humanas enfileiradas. Motoristas uniformizados com placas identificadoras sobre o peito, todos imóveis como estátuas. Seus rostos eram superfícies lisas e reflexivas, como espelhos embaçados. Tentei gritar, mas o ar se solidificou na minha garganta. O próximo relâmpago revelou o rosto dela com nitidez terrível. Pele lisa e branca, sem nenhuma feição. Apenas 2 buracos profundos onde deveriam estar os olhos. Ergueu o buquê acima da cabeça. As chamas lamberam as pétalas, que se transformaram em vapor aromático. Os manequins de motoristas se curvaram em uníssono, como marionetes respondendo ao mesmo comando. Compreendi imediatamente. Cada motorista que havia transgredido as regras dela deixara um reflexo aprisionado, um eco submisso, destinado a servir eternamente. Ela me fitou através daqueles vazios abissais e o ar recuperou o movimento. Uma voz que não sei se ela pronunciou ou se brotou da minha própria mente sussurrou. Em breve. Retornei ao carro cambaleando. A chave girou facilmente e o motor ganhou vida instantânea. A tela do aplicativo reiniciou mostrando destino alcançado. Tarifa 0. Dirigi de volta sem olhar uma única vez pelo retrovisor. Quando o sol nasceu sobre Guadalajara, o ruído rotineiro da cidade, desprezando, engoliu todo vestígio daquele pesadelo. Desde então, não toco mais no volante de nenhum veículo. Transferi meu carro para a empresa, mas a fragrância persistiu mesmo após a venda. Meu apartamento rejeita qualquer fonte de luz natural, e durante as chuvas aparecem pegadas lamacentas que se estendem da porta de entrada até minha cama. Durmo apenas por períodos curtos, sempre com a televisão ligada para abafar o silêncio onde ecoam passos terrestres. Descobri fóruns online repletos de relatos similares. Motoristas que transportaram a entidade do Tepame desenvolvem a mesma síndrome olfativa antes de simplesmente desaparecer. Meses depois, seus veículos são encontrados abandonados, com os interiores impecavelmente limpos. Imagino que se juntaram àquela congregação silenciosa na Capela Ardente novos serviçais para a senhora que procura transporte nas madrugadas chuvosas. Por isso, deixo este registro como advertência final. Sua vida pode depender de seguir estas regras. Se receber uma solicitação para regiões montanhosas envoltas em névoa e sua passageira usar vestimentas brancas, jamais observe seus pés enlameados. Nunca dirija o olhar para o espelho retrovisor. Se ela solicitar que você aguarde, obedeça sem questionar. No momento em que a porta se fechar atrás dela, parta imediatamente, mesmo que isso signifique perder a remuneração. Porque uma vez que você quebre essas regras simples e seus olhos encontrem aquele vazio primordial, seu reflexo ficará aprisionado para sempre naquela capela de pedra negra. Você continuará dirigindo pelas ruas da cidade, mas completamente oco por dentro, exalando perfumes de defunto, contando os dias até a próxima tempestade, quando alguém perceberá que seus olhos, exatamente como os dela, não refletem mais absolutamente nada.
Existem encontros que marcam para sempre, mesmo quando acontecem com pessoas que já não estão mais entre nós. O que vou contar mudou completamente minha relação com dirigir à noite. Meu nome é Rodrigo, tenho 42 anos. A madrugada sempre foi meu horário preferido, porque a cidade fica diferente quando todo mundo dorme. Os semáforos piscam sozinhos, como luzes fantasmas, e as avenidas viram rios escuros sem movimento. O cansaço de ficar acordado a noite toda se compensa com tarifas mais altas. E como os passageiros geralmente ficam quietos, sobra tempo para pensar na vida. Com o tempo, a gente aprende a reconhecer os sons de cada lugar. O hospital tem um barulho específico, aquele zunido que nunca para, cheio de gente suspirando baixinho e máquinas funcionando sem parar. Na madrugada de 3 de agosto de 2017, eu havia estacionado o carro entre as ambulâncias, esperando aparecer alguma solicitação. Eram 2h05. O ar cheirava a desinfetante misturado com gordura de frituras que a garoa havia esfriado. O celular vibrou com uma notificação. Hospital Geral Destino, Rua Doutor Rio de la Loza, número 142, Colônia Doutores, tarifa mínima. Pensei em recusar porque já estava quase terminando o turno, mas cada centavo faz diferença no final do mês. Aceitei o pedido. Limpei a máscara de tecido e acendi a luz interna. A vi saindo pela porta da emergência. Uma senhora com cabelo grisalho preso, casaco comprido bege sobre roupa branca amarrotada. Caminhava devagar, carregando sacola plástica transparente com um vidro vazio e papéis de alta médica. Quando se aproximou, senti aroma estranho de cânfora misturado com flores velhas e algo metálico. Ela abriu a porta e se acomodou sem fazer ruído, como se o banco já conhecesse perfeitamente seu corpo. Reparei em suas mãos, dedos delicados, pele quase transparente, unhas bem cuidadas. Boa noite, senhora. O endereço está correto? Mostrei a tela do celular. Perfeitamente correto, respondeu com voz suave, quase sussurrando. Obrigada por me buscar novamente. O modo de falar dela era refinado, lembrando locutoras antigas do rádio. Fechei a porta e iniciei a viagem. O para-brisa estava embaçado de névoa. Então acionei o limpador. Enquanto entrava na Avenida Cuauhtémoc, perguntei se gostaria de música. Ela negou com um movimento sutil da cabeça, mantendo o olhar fixo na janela lateral. A tela verde indicava 12 minutos de percurso. A viagem transcorreu em silêncio completo. Semáforos intermitentes, garoa fraca, táxis amarelos vazios cruzando as avenidas. Ao convergir para a Doutor Vertiz, observei-a pelo retrovisor. A luz alaranjada do poste banhava seu rosto extraordinariamente pálido, quase luminescente. Foi então que percebi algo inquietante. Ela não havia colocado o cinto de segurança, mas o painel não mostrava o alerta habitual. Balancei a cabeça, atribuindo a algum defeito no sistema. Chegamos ao destino. O número 142 era um casarão imponente de 3 andares, fachada de cantaria cinza com ornamentos simétricos e portas duplas de madeira entalhada. Sempre que passava por ali, via o lugar fechado e deteriorado. Naquela madrugada, porém, o portão estava aberto e uma lâmpada do corredor derramava luz amarela sobre degraus que brilhavam como se tivessem sido recém-polidos. Estacionei junto ao meio-fio. Chegamos, senhora. Ela me fitou através do espelho. Seus olhos pareciam capturar e multiplicar a pouca luz disponível. Esboçou um sorriso discreto, apenas contraindo levemente os lábios ressecados. Fique com o troco. Até a próxima vez. Estendeu uma nota de 20 pesos antiga, quase acinzentada, que produziu ruído semelhante a papel de seda ao ser manuseada. Peguei o dinheiro e, antes que pudesse agradecer, ela desceu e caminhou em direção ao casarão com passos medidos. O aplicativo emitiu o sinal de viagem concluída. Tarifa exata, nenhuma gorjeta registrada. Olhei para a nota em minha mão e ela estava se desfazendo entre os dedos como migalhas ressecadas. Balancei a mão e o pó se espalhou entre os pedais.
Senti impulso repentino de alertá-la sobre os perigos das ruas desertas àquela hora. Saí do carro e caminhei até o portão. A senhora havia desaparecido e a lâmpada do corredor se apagara. No andar superior, uma janela ampla revelava claridade oscilante, como se dezenas de velas estivessem acesas. Toquei a porta de madeira. Ela cedeu facilmente e entrei num hall impregnado de aroma de cera queimada. Um corredor estreito conduzia a uma sala onde uma mesa de mármore sustentava círios brancos e inúmeras fotografias emolduradas. No centro, destacava-se o retrato da passageira, cabelo preso, mesmo casaco bege, expressão solene. Uma plaquinha metálica identificava: Doutora Esperanza Moreno, 1934, 2015. Ao redor, recipientes com água de rosas e cruzes feitas de palha. O ar carregado de fumaça doce irritou minha garganta. Tossi e recuei, esbarrando num vaso que se estilhaçou no chão. O som ecoou por toda a construção antes de um silêncio absoluto se instalar. Saí correndo de volta ao carro. Sobre o banco traseiro havia uma mancha de pó escuro. Toquei. Terra fria e úmida. Sacudi pela janela, coloquei o cinto e acelerei sem definir próximo destino. Aquilo devia ser alguma tradição familiar elaborada, pensei. Talvez costume de homenagear os mortos próximo à data de falecimento. Mas o aroma persistia. Cânfora, flores deterioradas, metal oxidado. Cheguei em casa ao amanhecer com náusea persistente, dormi inquieto e retornei ao trabalho na noite seguinte. O banco estava limpo. Imaginei que a terra havia sido levada pelo vento. Realizei 4 corridas normais sem intercorrências. Na 5ª solicitação, a plataforma exibiu origem idêntica. O Hospital Geral, mesmo destino, Dr. Rio de la Loza, 142. O relógio marcava exatamente 2 horas e 5 minutos. Nome da passageira, E. Moreno. Minha mão congelou sobre a tela. Cancelei imediatamente. O sistema registra recusas e aplica penalidades, mas decidi ignorar. 30 segundos depois, o celular vibrou novamente com a mesma solicitação. Na 3ª tentativa, a interface não permitiu cancelamento. Fui obrigado a aceitar. Cheguei em frente ao hospital e não havia ninguém visível. Mesmo assim, a porta traseira se abriu sozinha e senti o banco acomodar peso invisível. O estofado afundou ligeiramente. O espelho retrovisor mostrava apenas tecido vazio, mas o aroma retornou mais intenso que antes. Durante o trajeto, uma respiração suave e alheia ecoava pela cabine, enquanto as luzes do painel oscilavam intermitentemente. No casarão, a cena se repetiu. Portão aberto, velas acesas no andar superior. Quando a porta do veículo se abriu, girei rapidamente e vislumbrei uma silhueta translúcida, contorno de casaco se dissolvendo na penumbra. Tentei fugir, mas tropecei e caí. A terra úmida impregnou minhas roupas. No chão, dezenas de notas antigas reduzidas a pó formavam uma trilha até a entrada da casa. No interior, as fotografias agora eram múltiplas cópias do retrato da doutora, cada uma com os olhos parecendo fixar pontos diferentes do ambiente. Na parede, um prontuário amarelado certificava que Esperanza Moreno faleceu às 2 horas e 5 minutos de 3 de agosto de 2015, por parada cardíaca no Hospital Geral. Eu a havia transportado exatamente no momento de sua morte. Uma voz próxima e suave murmurou: "Obrigada por me buscar novamente." Todas as velas se extinguiram simultaneamente. Corri sem olhar para trás. Ao alcançar o carro, a tela do aplicativo exibia: "Serviço recorrente confirmado." Nunca consegui remover essa mensagem. Ela reaparece após cada reinicialização. Anos se passaram. A cada 3 de agosto, no minuto exato, recebo a solicitação automática. Meu carro, mesmo desligado, acende as luzes internas espontaneamente. O banco traseiro se deforma e terra úmida ressurge misteriosamente. Tentei vendê-lo diversas vezes.
Os interessados sempre detectam resíduos de terra e desistem da compra. O aroma de cânfora impregna minhas roupas e permeia toda a casa. Meu filho comenta que cheiro a remédio de hospital antigo. Ontem resolvi quebrar o padrão. Deixei o veículo numa oficina mecânica, removi a bateria e caminhei para longe. Às 2h05, mesmo com o equipamento completamente desligado, ouvi uma notificação fantasma. Voltei pela manhã. O mecânico relatou que precisamente às 2h, alguém bateu insistentemente na porta da oficina. Ao abrir, encontrou apenas uma brisa gelada, carregando perfume de flores murchas. Agora, compreendo meu papel. Anualmente, devo conduzi-la de volta para que sua memória permaneça viva, para que a casa das velas nunca se apague. Tornei-me motorista de espíritos, preso entre hospital e altar doméstico. Se um dia falhar em minha obrigação, talvez seja meu retrato que apareça numa moldura nova, com data de falecimento marcando a mesma madrugada. Um dia você dirigirá nas horas silenciosas e encontrará uma passageira delicada exalando terra úmida sob roupas impecáveis. Se ela disser, obrigada por me buscar novamente, não questione nada, apenas conduza-a ao destino. Independente de suas escolhas, seu veículo retornará impregnado de pó que nenhuma limpeza consegue eliminar. Porque certos mortos não procuram transporte para casa, mas alguém que reproduza eternamente sua última jornada, mantendo viva a lembrança do caminho entre a vida e a morte, enquanto os vivos esquecem onde começou sua própria viagem final. Existe uma pergunta que me fazem toda vez que coloco anúncio para vender meu carro. Por que está vendendo se parece novo? A resposta é simples, mas ninguém acredita quando eu conto. Por isso resolvi escrever tudo, mesmo sabendo que vão pensar que sou louco. Talvez seja melhor assim. Meu nome é Fernando. Trabalho há 6 anos como motorista de aplicativo em Monterrey. Escolhi sempre o turno noturno porque as ruas ficam mais livres e os clientes costumam dar gorjetas melhores. Durante todos esses anos, nunca aconteceu nada fora do normal. Até a madrugada de 31 de outubro de 2022, véspera do Dia dos Mortos, quando aprendi que alguns passageiros nunca realmente saem do seu carro. Eram 2h10 da manhã quando recebi a última solicitação daquela noite. Havia acabado de deixar estudantes em San Nicolás e estava pronto para ir embora. A notificação chegou no momento em que ia desligar o aplicativo. Origem, Calçada Madeiro, esquina com Diego de Montemaior. Destino, cruzamento do Sabinal, região da Sierra Madre. A tarifa compensava e apenas chuviscava. Aceitei sem hesitar. O local de coleta ficava em frente à antiga funerária Luz Eterna, fechada há muitos anos. Sob a marquise desbotada, aguardava um homem alto, vestindo terno escuro impecável e chapéu que ocultava seu rosto. Nas mãos, segurava um buquê de cravos completamente murchos. Quando parei, ele abriu a porta traseira e entrou silenciosamente, sem tocar as bordas da abertura. O aroma que acompanhou sua entrada era perturbador. Terra recém-cavada misturada com flores velhas e madeira apodrecida. Fechei as janelas, mas o cheiro permaneceu impregnado no ar. Boa noite, falei observando-o pelo retrovisor. Ele apenas inclinou levemente o chapéu. A pouca luz do painel parecia ser absorvida por sua pele extremamente pálida. O mapa traçou uma rota de 28 minutos, cruzando avenidas principais antes de entrar numa estrada serrana mal iluminada. Iniciei a viagem e logo percebi algo estranho. Os limpadores deixavam rastros lodosos no para-brisa, mesmo com a garoa quase imperceptível. No espelho, notei que os sapatos do passageiro estavam cobertos de lama escura, que se esfarelava constantemente no carpete. Preferi não comentar. Ao virar na Gonzalitos, o rádio começou a produzir interferência, misturada com sons que lembravam cânticos religiosos tocados de forma reversa.
Desliguei imediatamente. O homem permanecia em silêncio absoluto, observando a janela lateral como se enxergasse algo invisível para mim. A temperatura dentro do veículo caiu drasticamente, transformando minha respiração em vapor denso. Ao passar pela clínica número 25, o sistema de navegação emitiu uma instrução estranha. Em 500 metros, vire à direita. Nada demais, exceto que a voz havia pronunciado algo diferente. Segui a indicação automaticamente. Entramos na estrada antiga para a Vila de Santiago. A neblina se intensificou, obscurecendo completamente as placas de sinalização. Apenas a linha amarela central permanecia visível, como se tivesse sido pintada especialmente para me guiar. O passageiro pigarreou, um som grave que lembrava madeira antiga rangendo. Observei rapidamente. Sobre suas pernas repousava o buquê desfolhado, e entre os restos das flores aparecia uma moeda antiga, enegrecida, com inscrições ilegíveis. Suas mãos tinham unhas escuras de terra. O perfume de solo úmido intensificou-se, impregnando todo o estofado. O navegador anunciou a proximidade do destino, mas eu não conseguia ver construções, apenas uma trilha lateral que subia em direção a um terreno aberto. Dirigi com cautela. O cascalho produzia estalos constantes sob os pneus. O Versa perdeu tração momentaneamente antes de parar diante de um arco de tijolos coberto por vegetação silvestre. Além da estrutura, meus faróis revelaram um muro baixo e uma porta deteriorada pelo tempo. Na parede lateral, azulejos azuis formavam uma inscrição incompleta. O local existia, embora claramente abandonado há décadas. Desliguei o motor e o silêncio se instalou como uma presença física. O homem estendeu uma nota de aparência antiga, verde desbotada, com o logotipo do Banco de Monterrey, instituição extinta desde 1933. Quando a peguei, senti sua textura frágil. A cédula se desfez instantaneamente entre meus dedos, transformando-se em pó terroso que exalava aroma de cemitério. Uma voz profunda, que pareceu vir de dentro do meu próprio peito, murmurou: "Obrigado por me conduzir até aqui. Não se vire." Ele desceu e começou a caminhar em direção à ruína. Cada passo deixava uma pegada que brilhava levemente na névoa, como fósforo queimando. Quando atravessou a entrada, a estrutura pareceu absorvê-lo completamente. Consultei o painel. Viagem concluída. Valor 0. Tentei acessar a gravação da câmera, mas o sistema indicou erro na memória. Aguardei cerca de 30 segundos antes de me virar. O banco traseiro estava vazio, mas coberto por um monte de terra úmida que escorria como cascata escura. Uma minhoca pálida emergiu da costura do apoio de cabeça e deslizou para o carpete. Saí do veículo impulsivamente. Contra qualquer lógica, decidi seguir o homem. A porta da construção pendia de uma única dobradiça. No interior, raízes grossas brotavam do piso de pedras irregulares. Havia nichos vazios escavados nas paredes, com restos de velas incrustadas em fragmentos cerâmicos. No centro, 2 cavaletes enferrujados sustentavam um caixão de madeira grossa. A tampa, encostada na parede, exibia o ano 1922, gravado em metal corroído. O homem estava parado junto à cabeceira. O odor de terra molhada havia se tornado sufocante. Sua face permanecia oculta pela sombra densa do chapéu. Quando aproximou o buquê do caixão, percebi que havia um corpo no interior. Ele próprio, mas reduzido a ossos amarelados. Os dedos descarnados seguravam uma moeda idêntica àquela que eu havia visto. O terno apodrecido estava impregnado de lama petrificada. Minhas pernas começaram a tremer incontrolavelmente. Recuei e esbarrei numa prateleira de madeira carcomida. Um recipiente de cerâmica se despedaçou no chão. Um murmúrio preencheu todo o ambiente. Suspiros e gemidos que lembravam o atrito de raízes subterrâneas. A figura se voltou para mim. Sob a aba do chapéu,
Onde deveria estar um rosto, havia apenas um vazio escuro preenchido por terra úmida. Uma língua lodosa emergiu de um crânio incompleto, exalando o hálito sepulcral. Corri desesperadamente até o carro. O motor respondeu na primeira tentativa. Desci a trilha em alta velocidade, arremessando cascalho em todas as direções. Quando alcancei a estrada principal, a chuva havia cessado completamente. Parei no primeiro posto iluminado que encontrei. A terra havia se transformado em pó avermelhado que manchava como ferrugem. Usei todos os equipamentos de limpeza disponíveis, mas ao sacudir os tapetes, novos punhados de solo apareciam misteriosamente. Retornei para casa com náusea intensa. Na manhã seguinte, encontrei o banco traseiro novamente coberto de terra úmida que exalava odor de sepultura recém-aberta. Limpei meticulosamente. À tarde, o solo havia retornado. Levei o Versa a uma lavagem profissional que prometia limpeza completa com vapor. Quando busquei o veículo, estava impecável. Naquela mesma noite, após 2 corridas rotineiras, qualquer irregularidade na pista fazia surgir pó escuro dos cantos mais improváveis. Tentei retornar ao local dias depois, acompanhado de um amigo e equipado com lanterna potente. A estrada estava bloqueada por uma grade recém-instalada, soldada a postes de concreto. Além da barreira, apenas vegetação densa. Nenhum arco, nenhuma construção. Meu companheiro insistiu que eu havia confundido as montanhas. Consultei o registro oficial de propriedades. Não constava nenhum imóvel denominado Cruzes do Sabinal. Porém, arquivos jornalísticos documentam um deslizamento ocorrido em 1922. Uma fazenda inteira foi soterrada, vitimando toda a família proprietária e um capataz, único homem adulto encontrado semanas depois, preservado pela lama, ainda vestindo seu melhor traje. Desde então, minha rotina de trabalho tornou-se um pesadelo constante. O aplicativo ocasionalmente exibe solicitações sem identificação do passageiro. Apenas Sabinal como destino e tarifa de um peso. Moeda fora de circulação há décadas. Quando cancelo, sinto o banco vibrar como se alguém tivesse descido. A terra retorna em pequenos montes, sempre acompanhada do perfume de flores mortas. Esse ciclo durou semanas. Aprendi a limpar sem questionar, até que ontem tive um sonho perturbador. O homem estava sentado no banco traseiro, chapéu sobre as pernas, estendendo uma cédula nova e brilhante. Sua voz terrosa ecoava claramente. Ainda falta uma última viagem. Ao despertar, meu celular exibia uma notificação pendente. Alguém solicitava transporte no mesmo horário fatídico, partindo da antiga funerária, que agora é terreno vazio. Não aceitei a corrida. Meu carro permanece estacionado sob a chuva constante, com incontáveis grãos de terra se acumulando silenciosamente sobre o estofado. Tenho certeza de que, se aceitar essa última solicitação, a nota não se transformará em pó. Talvez se transforme em raízes que me prendam ao volante, conduzindo-me ao caixão onde aguarda um corpo com minha aparência. Por isso quero vender este carro. Porque compreendi que alguns mortos não buscam apenas transporte, eles procuram substitutos. E quando chegou minha vez de escolher entre aceitar mais uma corrida ou tentar escapar, descobri que a decisão pode não ser mais minha. A terra continua chegando, a notificação continua piscando e eu sei que não posso fugir para sempre de um compromisso que foi selado no momento em que peguei aquela primeira nota de pó. Encontrei este bichinho de pelúcia no meu carro hoje de manhã. Está escrito Danny na etiquetinha, mas não faço ideia de como chegou ali. As portas estavam trancadas, alarme ativado, e mesmo assim ele apareceu no painel. Cheira a mofo e quarto abandonado. Cada vez que toco nele, minha mão esfria. Por isso resolvi escrever o que aconteceu, mesmo sabendo que ninguém vai acreditar.
Trabalho dirigindo por aplicativo há 3 anos nas madrugadas de Monterrey. Quem trabalha nesse horário sabe que a cidade tem 2 tipos de som: os que pertencem ao mundo normal e aqueles que só emergem depois das 3 horas da manhã. Zumbido de semáforo, latido isolado, barulho de latas sendo derrubadas. Tudo forma uma trilha sonora que ensina quando acelerar e quando parar. A pandemia esvaziou as ruas, mas encheu as cabeças de histórias estranhas. Nos grupos de motoristas sempre apareciam relatos de fantasmas e rotas que o GPS mostra levando para lugar nenhum. Eu sempre achava bobagem essas histórias, até a madrugada de 4 de março de 2022. Eram 2h47 quando tudo começou. Estava dirigindo pela Avenida Félix U. Gomes em direção ao sul, esperando que aparecesse mais uma corrida antes de voltar para casa. O painel mostrava apenas 2 carros na região. De repente, o celular apitou com um novo usuário. O local de coleta aparecia em frente a um mercado fechado, esquina com Colón. Achei estranho porque o aplicativo normalmente rejeita menores desacompanhados, mas nem sempre detecta com precisão. A tarifa era baixa, sem taxa adicional. Aceitei mesmo assim. Chuviscava levemente, o suficiente para embaçar a luz vermelha do letreiro. Sob a marquise, vi uma silhueta pequena. Menino de aproximadamente 8 anos, descalço, com pijama azul molhado colado no corpo. Nas mãos, segurava um bichinho de pelúcia cinza por uma das orelhas. Não tinha mochila nem casaco. Baixei o vidro. "Foi você que pediu o carro?" Ele acenou que sim, sem me olhar, e a mãozinha pálida alcançou a maçaneta. Ouvi o clique da trava e ele subiu no banco traseiro silenciosamente. Quando a luz interna acendeu, reparei melhor na roupa. Pijama estampado com nuvens, joelhos rasgados, mas os pés completamente limpos apesar da calçada molhada. Exalava cheiro de algodão com amaciante barato, tipo hospital público. "Olá, preciso confirmar o destino", falei, observando-o pelo retrovisor. Sua voz soou mais clara que o ruído da chuva. "Me leva para minha mãe." Franzi o senho. A tela aguardava o endereço. Ele estendeu a mão e a pele gelada roçou meu ombro apontando para o aplicativo. Onde habitualmente aparece o teclado, havia apenas um campo preenchido. Las Cruces, número 0. Não conhecia a rua com esse nome. Tentei editar, mas o aplicativo recusou. Vibrou como erro do sistema. O mapa traçou um percurso curto até a colônia Topo Chico pela estrada antiga da serra. "Pode mandar mensagem para sua mãe confirmar? Tem celular?" Ele negou com a cabeça. O pelúcia batia em seu peito a cada respiração pausada. O cinto de segurança permanecia solto. Solicitei que o colocasse. Não reagiu. Meu relógio marcava 2h53. A lógica gritava para chamar a polícia, mas algo na calmaria do menino me desconcertou. Decidi dirigir, planejando parar no primeiro posto para pedir ajuda. Liguei o motor. O sistema de navegação anunciou: "Siga para noroeste por 1 milha." O menino observava a janela sem piscar, mesmo não havendo nada além de poças iluminadas pelos postes. Ajustei o espelho para estudá-lo melhor. A luz alaranjada desenhava feições quase transparentes. Os lábios se moviam pronunciando algo que o motor abafava. Parecia uma cantiga baixinha. O trajeto indicava 9 minutos. Segui pela Avenida Rodrigo Gomes. Galpões abandonados projetavam sombras alongadas. Ao chegar ao cerro do Topo Chico, o mapa redirecionou para uma trilha de terra que eu só lembrava de excursões escolares. O caminho subia entre arbustos e muros de tijolo deteriorados. Hesitei. Toda aquela zona estava interditada desde o fechamento das pedreiras. Contudo, a placa enferrujada de "Vende-se terreno" jazia no chão. Por automatismo, continuei seguindo as instruções eletrônicas. Conforme subíamos, a garoa se transformou em névoa densa. No banco traseiro, o menino abraçava o pelúcia com uma mão, enquanto traçava círculos invisíveis no vidro embaçado com a outra.
O ar interno se tornou gelado e eletricamente carregado. O aplicativo informou: em 400 metros você terá chegado ao destino. Inclinei-me sobre o volante. A névoa se abriu como cortina, revelando nossa frente uma construção. Estrutura de concreto sem cobertura, pichações desbotadas, vigas retorcidas. A fachada exibia 2 colunas e um portão desabado. Questionei como o Google possuía esse endereço mapeado. Estacionei diante da entrada, onde a vegetação devorava os degraus. Amigo, seria melhor procurarmos uma viatura, não acha? Ele não respondeu. Abriu a porta e o som ecoou na quietude. Desceu calmamente. Os pés descalços não marcaram pegadas na lama. Caminhou em direção à abertura escura. Antes de entrar, girou parcialmente o corpo e sussurrou sem mover os lábios, como um murmúrio emergindo do vento. Não olhe. Em seguida, desapareceu. O instinto alertava perigo. Acessei o aplicativo e marquei situação insegura. Girei para acender os faróis altos. Meu coração martelava no peito. Saí com o celular gravando. A lanterna iluminou grafites, mobiliário destruído, vestígios do que fora uma sala. Atravessei a soleira. Cheirava a madeira úmida e terra antiga. O feixe de luz encontrou algo esbranquiçado ao fundo. Uma pequena urna de madeira entalhada do tamanho apropriado para uma criança. Não se tratava de caixão hospitalar moderno. A tampa clara repousava ao lado. Aproximei-me com náusea crescente. No interior, um colchãozinho de cetim azul preservava as impressões de um corpinho ausente. Um estrondo metálico ressoou do alto. Talvez uma chapa solta balançando. Direcionei a luz para cima. Sobre uma viga, o mesmo pelúcia pendia pela orelha num arame oxidado. A brisa o balançava suavemente. Minha mão tremeu. Focalizei o celular. A transmissão ao vivo falhava, mas a tela registrava a atividade. Percebia-se uma voz infantil distante entoando canção de ninar. Um clarão súbito me fez voltar-me. O menino estava a poucos metros no corredor lateral. Seu pijama exsudava névoa como se a produzisse. Os pés permaneciam imaculados, apesar do solo enlameado. Seus olhos, percebi então, não refletiam luz alguma. Eram cavidades brancas desprovidas de íris. Estendeu a mão na minha direção. Minha mãe está dormindo, sussurrou. Só faltava eu chegar. Todo meu ser gritou fuga. Corri para o veículo, tropeçando em escombros. Ouvi passos etéreos atrás. Não o bater de pés, mas o deslizar de brisa. Entrei, tranquei, acionei a ignição. Milagre. O motor respondeu imediatamente. Virei ligeiramente. O menino permanecia na entrada, imóvel, braço estendido como aguardando o pagamento. Quando acendi os faróis, a névoa o absorveu completamente. Desci o morro em alta velocidade pela trilha estreita. O celular recuperou o sinal. O aplicativo havia fechado, mas um banner emergiu. Obrigado por levá-lo para casa. Minha conta exibia ganho 0. A viagem não constava no histórico. Tentei desinstalar a plataforma. Solicitou senha e gerou erro. Uma pontada aguda no pescoço me interrompeu. O retrovisor mostrava um fragmento de tecido azul preso ao encosto. Pedaço do pijama como lembrança involuntária. Passei a noite insone, transpirando. Na manhã seguinte investiguei. O município possui uma colônia denominada Las Cruzes, mas sem numeração 0. Jornais de 2015 reportaram desabamento de residência no cerro. Mãe e filho de 8 anos pereceram. Ninguém reclamou os corpos. Imagens aéreas confirmaram. A estrutura era idêntica. Busquei nomes, mas documentos permaneceram lacrados devido a litígio. O garoto, segundo vizinhos, costumava vagar noturnamente enquanto a mãe trabalhava em hospital psiquiátrico. Ambos foram encontrados sem sepultamento digno, depositados em valas comuns. Não houve velório formal. Compreendi o pequeno caixão. Jamais foi utilizado. O aplicativo continua reinstalando-se automaticamente quando removido. Ocasionalmente, durante chuvas,
Vibra às 2h47, oferecendo corrida para Las Cruzes número 0. O valor promete exatamente 3 dígitos, nunca 4. Ignorando o alerta, meu carro perde sinal GPS e os faróis oscilam. Certa noite, aceitei inadvertidamente. O ponto de coleta era minha própria rua. Cancelei imediatamente. Levei 2 dias reparando a bateria misteriosamente danificada. Hoje, pela manhã, este pelúcia surgiu sobre meu painel, apesar das portas trancadas. A etiqueta confirma: Danny. Exala umidade de ambiente há muito fechado. Seguro-o enquanto escrevo, e minha mão gradualmente perde calor. Escuto passos descalços sutis no corredor. Talvez imaginação. Se você dirige madrugadas e uma criança solitária pergunta pela mãe, verifique duplamente a existência do endereço. Se o aplicativo exibir numerações impossíveis ou tarifas que pareçam esmola demoníaca, desconecte o dispositivo, desligue o motor, ore conforme souber. Existem passageiros aprisionados entre coordenadas não mapeadas, buscando alguém de sangue quente disposto a reconduzi-los às ruínas que outrora chamaram lar. E se a curiosidade vencer, se espreitar dentro do pequeno caixão, sentirá a brisa morna de um corpo infantil reclamando seu lugar legítimo. Talvez o seu termine ocupando o espaço que permaneceu vazio, aguardando há tanto tempo por alguém que finalmente olhasse para trás, quando deveria ter obedecido ao aviso de não olhar.